Estratégia boa, estratégia ruim? Descubra suas diferenças e importância. Por que ambição, ideologia, visão, missão e valores não são estratégicos? De Richard Hummelt, professor da Harvard Business School e de negócios da Universidade da Califórnia e na INSEAD, na França. Este livro é uma referência altamente recomendada. Uma lição que encontramos no livro é que a boa estratégia funciona aproveitando o poder e aplicando-o onde terá o maior efeito. Isso nos lembra os ensinamentos de Napoleão, concentrar forças nas vulnerabilidades críticas. Napoleão, sempre que se defrontava com uma força inimiga poderosa, ele não atacava aquela força como um todo. Ele fazia um reconhecimento, identificava naquela frente de batalha um ponto mais vulnerável e naquele ponto vulnerável ele pegava todas as suas forças, manobrava para se posicionar naquele local e atacava justamente aquele ponto fraco do inimigo. Como ensinava Clausewitz, estudioso de Napoleão, o talento do estrategista é identificar o ponto decisivo e concentrar tudo nele, retirando forças das frentes secundárias e ignorando objetivos menores. Também nos lembra o princípio de guerra da massa, que segundo o Manual de Operações Conjuntas das Forças Armadas dos Estados Unidos, o objetivo da massa é concentrar os efeitos do poder de combate no lugar e tempo mais vantajosos para produzir resultados decisivos. Voltando a Hummelt, ele aborda no livro o que ele chama de fontes de poder de uma estratégia. Apresenta várias, bem interessantes, mas vou tratar aqui de 3 que eu acho prioritárias. A primeira, a alavancagem. A alavancagem estratégica surge de uma mistura de antecipação, percepção dos pontos críticos em uma determinada situação e aplicação de esforço concentrado. A antecipação ela tem a ver com a percepção do que vai ser importante no futuro. Vamos lembrar aqui o exemplo de como Bill Gates conseguiu alavancar a Microsoft quando ele vendeu para a IBM o sistema operacional do Windows. Ele percebeu que no futuro a importância do sistema operacional seria crucial. E na hora que ele vendeu o sistema operacional para a IBM, ele negociou a retenção do direito de vender esse sistema operacional para outras empresas, para quem ele quisesse. Naquele momento, ele antecipou o futuro. A IBM não. A IBM ela continuou naquele momento achando que o mais importante na área da computação era o hardware. Então ela não fez questão nenhuma de comprar por inteiro o sistema operacional. Ou seja, ela comprou o sistema operacional de Bill Gates e Bill Gates continuou tendo o direito de vender para quem ele quisesse. E daí nós sabemos qual é a história da Microsoft. Um outro exemplo, mas um pouco mais simples, é a compra de um determinado terreno antes de haver ali nas redondezas construções ou melhorias. Esse é o poder de antecipação, que vai fazer com que eu procure jogar no presente de modo que eu ganhe no futuro. Mas tenha muito cuidado, não pense que você vai conseguir prever o futuro. Essa antecipação é simplesmente um exercício mental para poder fazer o movimento das peças ali no meu tabuleiro de xadrez. Ou melhor, jogar o meu poker. Porque, só fazendo um parênteses aqui, a estratégia ela tem muito mais a ver com o jogo de poker do que com o jogo de xadrez. Afinal de contas, o jogo de xadrez ele é plenamente estruturável numa lógica algorítmica. Já o poker, ele envolve aí a questão da emoção, de aspectos humanos, que tem tudo a ver com a estratégia. Bom, fecha o parênteses. Ou seja, quando for trabalhar com antecipação, calcule o seu risco. Ainda dentro da alavancagem, é importantíssimo considerar os pontos críticos, áreas em que pequenos ajustes podem gerar resultados significativos no futuro. Há um exemplo no livro que Hummelt fala da loja de conveniência 7-Eleven, que ao trabalhar no Japão, ela percebia que os clientes japoneses davam uma importância muito maior para a variedade de produtos. Já na China, o que os clientes davam mais importância, por incrível que pareça, era a questão da limpeza. Ou seja, dependendo do local que a 7-Eleven estava operando, ela tinha identificado pontos críticos diferentes. E aí a sua estratégia tinha que levar em consideração esses pontos críticos. No Japão, uma quantidade maior, um número maior de produtos variados nas suas lojas. Lá na China, uma preocupação muito maior com a questão da limpeza. Depois da antecipação e pontos críticos, o terceiro aspecto da alavancagem é a concentração. Focar em poucos objetivos gera maiores recompensas. Um empreendimento que entrega benefícios claros
a um grupo pequeno tende a ser bem melhor do que grandes benefícios dispersos para muitas pessoas. De acordo com Hummeltz, no caso, por exemplo, de um negócio, as empresas que não concentram seus recursos e perseguem esses objetivos ao mesmo tempo, elas provavelmente não avançarão em direção a nenhum deles. O foco surge sempre que uma companhia mira um segmento de mercado específico. Isso pode fazer com que um player menor ele tenha margens de lucro maiores, ganhe mais dinheiro do que um grande player naquele determinado setor. Se você conseguir se enquadrar nessa situação, você terá mais poder. Quando falamos de foco e concentração, podemos lembrar aqui do princípio de guerra do objetivo, do mesmo manual que eu já citei. O propósito de especificar o objetivo é direcionar todas as operações militares para uma meta claramente definida, decisiva e alcançável. Então, uma das fontes de poder de uma estratégia, segundo Hummeltz, é a alavancagem, composta pela antecipação, trabalho nos pontos críticos e concentração. A segunda fonte de poder é a escolha de objetivos imediatos. Veja o exemplo do objetivo definido pelo presidente Kennedy na década de 60. Ele falou o seguinte: nós colocaremos o homem na Lua antes do fim da década de 60. É um objetivo relevante, claro e sem ambiguidade. Relembrando o contexto, naquela época havia corrida espacial entre os Estados Unidos e a então União Soviética. E antes desse discurso, os soviéticos eles tinham colocado em órbita o Sputnik. Isso causou um temor muito grande na sociedade americana. O presidente dos Estados Unidos tinha que fazer alguma coisa. E ele, analisando esse contexto, conversando com seus técnicos, conversando com as Forças Armadas, com vários setores importantes da sociedade americana, ele percebeu que seria possível, sim, colocar o homem na Lua antes da década de 60, claro que com muito esforço. Então, veja bem, ele não disse, o objetivo dele não foi o seguinte: vamos vencer os soviéticos na corrida espacial. Esse é um objetivo muito aberto, não tem uma especificidade razoável. E também vai acontecer quando? Então, um objetivo imediato, que isso quer dizer aqui, é o objetivo que ele é específico e alcançável e todos conseguem entender. E aí todos vão remar naquela mesma direção. E a terceira fonte de poder da estratégia tem a ver com o design, com o projeto. Uma estratégia bem-sucedida, ela precisa do seguinte: ela precisa de uma premeditação. Ou seja, improvisação não é estratégia. Adaptações fazem parte da estratégia, sim, mas a minha estratégia ela tem que ter uma premeditação, ou seja, eu tenho que pensar o que eu estou querendo, quais são os meus objetivos de longo prazo, quais são os meus recursos, como é que eu vou organizar tudo isso. Então ela exige uma premeditação. Ainda dentro dessa fonte de poder da estratégia, que Hummeltz fala que é o design, há também a necessidade de analisar o provável comportamento futuro dos outros jogadores, dos adversários, da concorrência. E esse design ele tem que ser intencional e ele envolve ações coordenadas, porque é necessário fazer com que todas as partes de uma organização, todos os membros de uma equipe, eles trabalhem para alcançar o objetivo final. Ou seja, sua estratégia deve ter um design, uma estrutura intencional que concentre suas atividades em objetivos imediatos.